Fatos que podem salvar sua vida. Se por acaso você for engolido por uma baleia, fique em posição fetal e chore. Não, tô brincando. Fique em posição fetal só. Ficar em posição fetal irá diminuir o seu tamanho e será mais difícil com que ela acerte você com o dente. Se por acaso você estiver na floresta e sentir cheiro de pipoca, pare de ir na direção que você está indo. Os tigres costumam marcar território fazendo xixi e o xixi deles tem um cheiro de pipoca. Se você estiver perdido na selva e ver pássaros voando em círculos acima de você, ande na direção oposta. Os pássaros geralmente rodeiam carne fresca, isso significa que o predador ainda pode estar perto. Se você ficar cara a cara com o leão, você precisará olhar diretamente no olho dele e ir saindo lentamente. Mas se você encontrar um leopardo, você precisará fazer isso ao contrário. Quando se olha um leopardo diretamente no olho, ele vê isso como um desafio, então você precisará olhar para outro lugar. Notícias bizarras que você provavelmente não sabia. Esse lago de 50 mil anos na Índia, que foi formado quando o meteorito atingiu a Terra, de repente se tornou rosa e ninguém sabe por quê. Uma cratera de um meteoro de 100 milhões de anos também foi encontrada na Austrália quando estavam procurando ouro. E as câmeras de segurança das lojas americanas capturaram esse portal sendo aberto no meio da loja e até agora ninguém sabe o que aconteceu. Parece até coisa de Ruffles, que gosta de tirar onda. A história bizarra de um homem que tinha 2 rostos. Essa é uma história real de um homem chamado Edward Moldrake. Edward nasceu com uma anomalia genética que fazia ele ser muito bizarro. Ele tinha um segundo rosto que ficava na parte de trás da cabeça dele. Ele chamava esse segundo rosto de o gêmeo demônio. O mais bizarro é que esse rosto podia rir e chorar mesmo quando ele não estava rindo e chorando. Como se esse rosto tivesse uma vida própria. Infelizmente, ele não aguentou a pressão de ter esse segundo rosto e acabou tirando sua própria vida aos 23 anos de idade. Ninguém sabe ao certo de que maneira ele tirou sua própria vida. Então existem várias teorias sobre sua morte. Algumas falam que ele tenha dado veneno para o seu segundo rosto bebê. Outras falam que ele deu um tiro bem nos olhos do seu segundo rosto. Ele deixou um bilhete para os seus familiares, dizendo que o seu segundo rosto deveria ser retirado e destruído antes do enterro dele. Esqueletos de animais que você não vai querer ter visto. As pessoas já chamam esse animal de demônio, então faz sentido o crânio dele parecer assim. E ele é o famoso chihuahua que treme de ódio. Muitas pessoas acabam esquecendo que cobras têm ossos e esse é o esqueleto de uma cobra-rei. Esse é o esqueleto de uma cobra que tem 2 mandíbulas, que permite que ela engula coisas bem maiores que a cabeça dela. Agora esse crânio é do animal mais feroz que já existiu na face da Terra. Mentira, de um coelho. Prefiro ele assim. Esse com certeza parece que foi criado para extinguir a humanidade. Eu daria um tempo para você adivinhar, mas você não queria conseguir. Ele é um elefante marinho. Esse pra mim é o crânio mais bizarro, quanto mais você olha, mais estranho fica. Mas esse eu vou deixar vocês tentarem adivinhar nos comentários. Vocês já pararam pra se perguntar por que as mulheres na era Tudor eram tão, feias? Isso provavelmente se deu porque o padrão de beleza naquela época era de se parecer com um ovo. Eles queriam testas longas e as mulheres estendiam suas testas pra conseguir isso. Elas escovavam seus cabelos lá pra cima e bem longe da face pra mostrar sua testa. Mas elas não paravam por aí. Logo as mulheres começaram a prender seus cabelos pra trás, remover suas sobrancelhas e até retirar os cílios. Tudo isso pra acentuar a testa. Mas esse estilo bizarro logo foi considerado feio. Tão feio que vários retratos tiveram seus rostos pintados em cima para parecerem mais atraentes para as pessoas dos séculos que se seguiram. Como, por exemplo, essa pintura da Rainha Elizabeth I. Suas roupas e características faciais foram embelezadas para caber nos padrões do século XVIII. O bebê possuído captado por uma câmera. Em maio de 2020 começou a circular um vídeo pela internet onde mostrava um bebê possuído no bercinho dele. Esse vídeo foi feito por uma câmera noturna, uma câmera que os pais deixam no quarto para vigiar seus filhos. E então no vídeo aparecia o bebê chorando muito, super irritado, e de repente ele fica em pé na madeira do berço, totalmente equilibrado. Ele berra tanto que parece que tem uma pessoa segurando ele e depois joga ele com tudo no bercinho. Fatos sobre girafas. Esses fatos é um mais bizarro que o outro. Como as girafas são um dos animais mais altos do planeta, não é muito difícil que elas levem um raio na cabeça. E elas não sentem nada. Brincadeira, elas morrem. Elas têm cascos do tamanho de um prato e já foram flagradas em vídeos decapitando leões com um chute. Esse é o motivo para os filhotes se esconderem debaixo da mãe, porque isso os protegem de predadores. Mas às vezes, sem querer, a mãe pode acabar quebrando o pescoço do filhote. Os machos flertam batendo a cabeça do lado da girafa até que ela faça xixi. Então eles provam o xixi dela pra ver se ela está ovulando, pra ver se vai rolar.
90% do sexo entre girafas são entre dois machos. Girafas são extremamente vulneráveis a parasitas e quando elas ficam doentes, elas são literalmente abandonadas pelo rebanho para morrer sozinhas. Parece cruel, mas se você ver como fica uma girafa doente, você vai entender. Localizado em Vermont, existe um túmulo com uma janela para você espiar dentro. Esse túmulo pertence a um homem chamado Timothy Clark Smith. Timothy tinha medo de ser enterrado vivo. Isso até pode parecer irracional, mas é mais comum do que vocês imaginam. Timothy então encomendou um design para o seu próprio túmulo. Ele não somente tinha uma janela, como ele também construiu um mecanismo que dava acesso a um sino. Caso ele acordasse enquanto estivesse embaixo da terra, ele poderia puxar uma corda que acionaria o sino para pedir socorro. Timothy morreu no Halloween de 1893 e nunca precisou usar o sino. A janela para o seu túmulo ainda está lá, no entanto, como passaram vários anos, a visibilidade lá dentro é muito pequena. Mas você consegue imaginar ser um coveiro, ouvir um sino no meio da noite no cemitério, sabendo que você é a única pessoa lá? Freddy Krueger existiu na vida real. Freddy Krueger não é apenas um personagem fictício da série de filmes de terror. A história doentia de Freddy começa antes mesmo do seu nascimento. Sua mãe, Amanda Krueger, era uma freira que trabalhava em um manicômio. Um dia, trancada acidentalmente na ala dos doentes mentais, foi violentada e agredida por mais de 50 homens. E então Amanda ficou grávida. E uma criança gerada com tanta violência não podia ser normal. Na infância, Freddy gostava de torturar e matar animais domésticos. Sua mãe foi expulsa do convento. Acabou se envolvendo com vários homens para criar Freddy. O padrasto ajudava na personalidade doentia de Freddy, surrando ele e a mãe. Freddy se casou, teve uma filha, mas acabou matando sua esposa. Ele resolveu construir uma luva com navalha nos dedos, para poder matar crianças na cidade. Ele adorava a sensação de causar dor. E então um dia ele vestiu seu suéter vermelho e verde e foi para a porta de uma escola atrás de crianças. O grupo de pais achou Freddy e jogou gasolina nele. E assistiam enquanto ele agonizava queimado. Essa é a verdadeira face de Freddy Krueger. Essa história foi vendida para o cinema e fizeram o filme Freddy Krueger. Esqueletos de animais que você não vai querer ter visto, parte 2. Por anos as pessoas acreditaram que isso poderia ser o esqueleto de um demônio ou de um alienígena. Ele foi chamado de peixe-demônio e o que ele realmente era? Um esqueleto de arraia, vocês acreditam? Agora imagina se você encontra um crânio desse bem no seu jardim. Eu não te culparia se você fizesse as malas e fosse embora. A maioria das pessoas que veem aquele crânio acha que ele vivo seria assim, mas na verdade ele é assim. Agora, se você acha que a vida não é justa, olha esse animal que morreu pelo próprio dente que cresceu demais e perfurou o próprio crânio. E quem vê esse crânio também acha que ele foi feito para extinguir a humanidade, mas na verdade é só um porco selvagem da Indonésia que se matou sem querer. E se eu te dizer que isso aqui tá vivo no fundo do mar, imagina ir pra praia sabendo que tem um negócio desse em algum lugar lá embaixo. E aquilo é isso, uma cachalote. Billy Campbell disse para os seus pais que ele tem a alma da princesa Diana. Ele nasceu 18 anos depois do acidente fatal que a Diana sofreu em 1997. E ele dizia que era uma princesa antes das sirenes terem chegado. Seus pais disseram que tudo começou quando ele tinha 2 anos e viu uma foto da princesa Diana. Então ele disse, olha, era eu quando era princesa. Os pais disseram que eles não tinham ideia de como ele sabia que ela era uma princesa, porque eles não tinham nada da família real dentro de casa e muito menos falavam sobre isso. Depois ele começou a se referir aos príncipes Harry e William como seus filhos. E ele também sabia detalhes da existência de um irmão da princesa Diana chamado John, que morreu quando era bebê 1 ano antes dela nascer. E os pais dele ficaram chocados quando pesquisaram na internet e viram que aquilo realmente era verdade. Ele também descreveu perfeitamente o castelo onde a rainha passa suas férias na Escócia. Ele falava o nome do castelo e que ele era decorado com unicórnios, o que faz sentido, porque é o animal nacional da Escócia. E ele continuava repetindo que era uma princesa, até que as sirenes chegaram e ele não era uma princesa mais. Fotos que provam que a nossa vida toda foi uma grande mentira. O lanche de 15 centímetros do Subway. Ele não tem 15 centímetros, ele tem 11 centímetros. Sabe aqueles copos plásticos? Tipo esse aqui do McDonald's que tem uma tampinha de plástico. Essa tampinha serve de porta-copo. O nosso querido Mickey Mouse. Sim, as orelhas dele podem causar um segredo devastador. Na verdade, o Mickey é careca e ele usa um chapéu. Se a Coca-Cola não tivesse corante, ela seria verde. As corujas têm pernas. Pernas gigantescas, aliás. Aquela borracha azul e vermelha que você tinha na época da escola. Ela não apaga a caneta. Existem algumas cerejas em cauda que são feitas de chuchu. Os touros não são atraídos pela cor vermelha. Na verdade, eles são atraídos pelo movimento mesmo que faz com um pano. Seja um pano rosa, verde, azul, amarelo. Existe apenas um animal que os tubarões têm medo. É só colocar um golfinho na frente deles que eles fazem xixi na calça. Se eles usassem calça, né? Nesse caso, eles só fogem mesmo. Se um tubarão estiver nadando sozinho, pode ter certeza que a violência será aplicada pelos golfinhos. Sim, eu também achava que os golfinhos eram super dóceis, mas eles fazem bullying com os tubarões.
Sem contar que eles são mais flexíveis e mais rápidos que os tubarões. Eles se posicionam metros abaixo dos tubarões e depois se jogam pra cima fazendo um buraco com o próprio focinho na barriga dos tubarões. Pra vocês terem ideia, eles jogam vôlei com os filhotes de tubarões. Os golfinhos mais velhos fazem bullying com os tubarões só pelo fato de eles serem tubarões. As pessoas vivem falando sobre os golfinhos defenderem as pessoas de tubarões, mas na verdade eu acho que eles usam a gente só de pretexto pra poder bater nos tubarões. Isso que eu nem comentei sobre as orcas. Elas seguram os tubarões de ponta cabeça e comem o fígado deles. E aí eles vão embora e deixam o tubarão agonizando até a morte. Resumindo, os golfinhos são vida louca. A youtuber brasileira que supostamente comprou objetos amaldiçoados em um brechó nos Estados Unidos. Tudo começou quando ela foi visitar um brechó na cidade onde ela mora, nos Estados Unidos. Ela comprou vários itens e entre eles esses 3 copos de sorvete. Ela levou tudo pra casa e até aí tudo bem. Por volta de 1 e pouco da manhã, ela disse que acordou com seu cachorro chamado Charlie chamando ela. Ele parecia bem inquieto e foi levando ela até a cozinha. Nessa hora, ela começou a perceber que tinha um barulho vindo de lá. Chegando mais perto, deu pra perceber que o barulho vinha do armário onde ficavam pratos, xícaras, etc. Era como se as xícaras estivessem batendo uma na outra, e aí ela resolveu abrir o armário. Foi aí que ela resolveu abrir a porta e o barulho ficou mais alto. Primeiro ela achou que podia ser um terremoto ou até uma construção, mas aí ela verificou e nenhuma dessas opções era possível. Foi aí que ela começou a tirar xícara por xícara de lá de dentro. Quando ela tirou os copos que vieram do brechó, o barulho finalmente parou. O misterioso parque abandonado da Disney. O parque se chama River Country. Ele fica localizado em Orlando, na Flórida. Foi o primeiro parque aquático da Disney. Ele tinha um tema rústico, pedras, cascatas, e o principal seria suas piscinas naturais. Ele foi fundado em 1986 e está abandonado há 20 anos. O motivo do fechamento do parque é um total mistério. Oficialmente, na época, o parque alegou que estava fechando por falta de demanda. Esse parque era composto por 2 piscinas. A primeira era de águas naturais, que era a água de um lago, e o segundo era de águas purificadas. E existem relatos bizarros sobre essas águas. Nessa água possuía uma ameba, e essa ameba come uma parte do cérebro humano. E então muitas pessoas começaram a morrer por causa dessa ameba. E então em 2001 o parque fechou e nunca mais abriu. E hoje ele está completamente abandonado. Cachorros que podem acabar com a raça humana, parte 2. Confesso que Dingles não era pra estar nessa lista, mas então eu vi essa foto e resolvi falar. Sim, existem algumas espécies de híbridos de dingos que são domesticados, mas o dingo original é assim, ele não tem medo nos olhos. Eles matam as presas mordendo pela garganta. Se um desses estiver estressado perto de você, você não vai ter um bom dia. Do mesmo jeito que você não deixaria seu filho com o manico do parque, você também não poderia deixar com ele. E esse cachorro só poderia ser da onde? Austrália. Esse cachorro é o dogo argentino, conhecido pela sua bravura e obediência. Eles protegem o dono a qualquer custo, mas se ele se sentir ameaçado por você, você vai sentir a mordida dele que consegue quebrar titânio. Tá, eu exagerei, mas sim, a mordida dele é uma das mais fortes dentre todos os cães. Ele também serve para capturar pumas e javalis. Esse é uma mistura de bulldog com mastiff. Ele é basicamente maior e mais forte que um bulldog normal. Você pode até confiar as suas crianças a ele, mas caso você esteja contra ele, tome cuidado porque esse cachorro não late, ele fala beer. Big Brother ou Jogos Mortais? No Big Brother Canadá, a xepa consiste em somente uma ração. É uma mistura de proteína, água e aveia. E é só isso que eles podem comer. E essas são algumas das xepas nos Big Brothers ao redor do mundo. Já imaginou ter somente uma piscina de bolinha pra você dormir? E o Projota reclamando de ter que comer rabada. A teoria bizarra sobre a família real britânica. A teoria afirma que o príncipe Harry não é filho do Charles. Bom, de fato, Charles é pai do William mesmo. Os dois super se parecem, têm traços iguais. O nariz, os olhos, a boca. Mas o Harry não é filho do Charles. E a primeira evidência é de que eles não se parecem nada. E que pra pessoa nascer ruiva tem que ter genética e tal. E o Charles não é ruivo nem ninguém da família real. Então a teoria afirma que o Harry, na verdade, é filho do segurança da princesa Diana. Jamie, o segurança da princesa Diana. Ele é ruivo, o Harry também. E cá entre nós, os dois se parecem muito. E a princesa Diana teve um relacionamento com esse segurança. Os dois ficaram juntos por 5 anos. Eles estavam sempre juntos. E foi daí então que nasceu o bebê Harry. Animais que são bem maiores do que você pensa, parte 2. Uma coisa que eu não comentei com vocês no outro vídeo sobre o caranguejo-aranha japonês é que ele, esticado, mede 4 metros. E vocês acreditam que esse bicho aí vive 100 anos? Agora por que eu não sei. Esse aqui é um peixe-gato gigante. Ouvi dizer que esse nome dele foi dado porque ele é bonito. Vocês realmente
realmente acharam isso aqui bonito? Eu também poderia fazer uma série inteira sobre animais bizarros do oceano e esse estaria no topo, com certeza. Essa é uma água-viva juba de leão, ela pode medir 3 metros de diâmetro e 37 metros de comprimento. Isso equivale a um prédio de 13 andares. Mas antes dos dois últimos, vocês já conhecem a Halo? Eu vou colocar um vídeo surpresa lá de um animal bizarro que foi encontrado. É só pesquisar Tatá Sato 1. E sim, isso é uma tartaruga, eu nem preciso dizer nada, né? Eu sei que todo mundo sabe que elefantes são grandes, mas eu tive que pôr essa foto, porque eles são gigantes mesmo. Por que você sempre deve deixar seu celular carregado? Uma menina chamada Melissa chegou em casa mais ou menos 3 horas da tarde e disse pra mãe dela que o número do celular ficava ligando pra ela o tempo todo. Não era um número de São Paulo. A mãe então disse que provavelmente a pessoa tinha o número errado, que era pra ela ignorar. A Melissa concordou então e foi fazer sua lição de casa. Algumas horas depois, ela recebeu um telefonema do mesmo número, só que dessa vez ela decidiu atender. Quando ela disse alô, o homem respondeu: "Finalmente te achei, não se preocupe, coelhinha." Ela entra em pânico então e conta pra mãe dela o que tinha acabado de acontecer. A mãe dela fica branca e pergunta: "Do que ele te chamou?" No que ela responde: "Ele me chamou de coelhinha." Então a mãe grita pra ela pegar as coisas dela, dizendo que elas tinham que ir embora, e entram no carro vermelho. A mãe então começa a dirigir muito rápido e liga o rádio. O rádio diz que uma garota chamada Melissa, que tinha sido sequestrada há 10 anos atrás em um hospital, tinha sido encontrada e que eles estavam atrás de um carro vermelho. Melissa então olha pra mãe e pergunta: "Quem é você?" A mulher olha pra trás e diz: "Você pode me chamar de mamãe." A bizarra casa abandonada do Big Brother da Austrália. Sabemos que o Big Brother tem em vários países. México, Índia, Brasil, Estados Unidos. E a Austrália é um deles. Mas durante várias edições, a produção começou a perceber que não tinha audiência nenhuma. E então decidiram colocar a atriz Pamela Anderson para ver se aumentava a audiência do programa. Mas não adiantou nada. E então, no ano de 2014, foi a última edição do Big Brother na Austrália, deixando a casa completamente abandonada. E então vários youtubers começaram a ir nessa casa, gravar vídeos e postar. As ruínas começaram a ficar cada vez mais popular na internet, pois dava para ter acesso à casa inteira, aos quartos, à sala onde eles entravam ao vivo. E então logo começou a chamar a atenção de vândalos, que começaram a entrar na casa e destruir ela toda. Até que em 2019 os vândalos resolveram colocar fogo na casa inteirinha e não sobrou nada. Isso foi tão fofo que eu até me lembrei de uma história. Um fazendeiro africano adotou um bebê hipopótamo que foi resgatado de uma enchente. O bebê era órfão e estava com medo e ele foi criado como filho por 5 anos. Ele alimentou, brincou e deu banho no hipopótamo e deu o nome de Humphrey. Também tentaram tirar o hipopótamo dele, mas ele afirmou que era como um filho. O hipopótamo foi acusado de matar bezerros e ele sempre escapava pela cerca e corria atrás de jogadores de golfe num clube local. Mas o dono sempre conseguia trazer ele de volta, eles eram inseparáveis. Era até bonito de ver a amizade deles, mas um dia o fazendeiro foi mordido até a morte. Ele foi morto pelo animal que ele tanto cuidou e protegeu durante 5 anos. Só que ele não levou em conta que hipopótamos matam mais que rinocerontes, leões, leopardos, todos juntos. Michael Jackson fingiu sua própria morte? Em 2009, Michael Jackson morreu de uma parada cardíaca. Mas a sua morte foi muito suspeita e aqui tá o porquê. Primeiro, a ambulância. Ele foi colocado em uma ambulância e levado para o hospital e presumidamente morreu naquela noite. Mas uma pessoa seguiu a ambulância e capturou isso aqui. Eles foram para um beco estranho, cobriram alguém e entraram em uma localização suspeita. E foi confirmado que as placas das ambulâncias eram as mesmas. Sobre o funeral, ele aconteceu com um caixão fechado. Mas por que um caixão fechado se ele era uma celebridade e não tinha nada físico que impedisse deixar o caixão aberto? As pessoas também acreditam que ele foi pro seu próprio funeral. Dizem que essa pessoa era ele, e olhando de perto eles têm os mesmos traços. O espírito de Luke Perry visitou Lili Reinhart. Como sabemos, o ator Luke Perry morreu devido a um derrame em 2019. Lili e Luke se tornaram muito amigos por atuarem juntos em Riverdale. Acabaram se tornando amigos dentro e fora do set de filmagens. Então, uma vez Lili contou em seu Twitter, dizendo que teve um sonho na noite passada em que viu o Luke. No sonho, ela abraçava ele com muita força e chorava no seu ombro, dizendo o quanto todos sentiam a falta dele. Lili disse que sonhar com ele tinha se tornado algo frequente. Lili então disse que o espírito de Luke visitava ela enquanto ela dormia, querendo avisar ela e todos os outros que ele está bem do outro lado. Aqui estão algumas coisas bem bizarras sobre hamster. Os dentes deles nunca param de crescer e, eventualmente, se eles não quebrarem esses dentes, ele pode perfurar o crânio. A visão deles é muito ruim, então se você não prestar atenção, ele pode facilmente cair de qualquer lugar e morrer. E se você deixar 2 hamsters dentro de uma gaiola, pode ter certeza que um vai matar o outro. Ainda que sobreviver vai comer o corpo do outro, porque eles ficam tipo canibais. Na minha vez, ninguém falou nada, né? E aconteceu exatamente isso com os meus hamsters. Eles também podem começar uma hibernação caso eles sintam frio e isso pode durar 3 dias. Isso também aconteceu comigo e ninguém me avisou.
E sim, ele foi enterrado e até hoje eu não sei se ele estava vivo ou não. E por último, a presença de um hamster macho dentro da gaiola de uma fêmea pode causar a ela muito estresse, e isso pode fazer com que ela coma alguns filhotes. A gente perdeu a mensagem secreta que a Britney tava tentando nos mandar. Um gringo no TikTok tava olhando o perfil no Instagram da Britney pra ver se a gente tinha perdido alguma coisa. Ele se deparou com esse vídeo em que ela basicamente balança o chapéu de um lado pro outro. Ele achou muito estranho um vídeo assim e percebeu que talvez ela pudesse estar apontando pra alguma coisa. Olhando de perto dá pra ver que tem algo escrito no chapéu. Dando zoom na imagem, ele percebeu que pode estar escrito help, que seria socorro em inglês. Além de que em um dos próximos posts ela enfatiza a palavra chapéu. Mas não é só isso. O próximo vídeo é dela malhando junto com seu namorado. Mas se você reparar no começo do vídeo, ela muda de expressão rapidamente depois dele falar alguma coisa pra ela. E parece que ele manda ela sorrir. Se você não percebeu, olha de perto. Aqui em câmera lenta dá pra ver como a expressão dela mudou. Será que ela tá sendo controlada e a gente não sabe? Justin Bieber plagiou uma música de Stranger Things. Bom, recentemente, Justin Bieber lançou uma música nova. O nome é Hold On. A música tá fazendo um sucesso estrondoso no mundo todo, porém tem muita gente comentando que ele possa ter plagiado uma música da série Stranger Things. Pra quem não sabe o que é plágio, é quando você copia uma coisa de alguém. A galera tá ligando que a música Hold On tem o mesmo comecinho da música Kids de Stranger Things. Olha só, escuta um pedacinho. Agora a música do Justin. Mas e aí, será que seria plágio mesmo? Ou Justin Bieber é muito fã de Stranger Things e resolveu se inspirar na música da série? Alguém falou nos comentários pra eu falar coisas ruins sobre cachorros, mas dessa vez eu vou fazer o contrário. Cachorros conseguem saber se você vai ter uma convulsão 45 minutos antes. Eles literalmente sentem o cheiro disso. Eles também conseguem cheirar a queda de açúcar no sangue de uma pessoa. Ele consegue fazer isso porque ele sente o cheiro de isopreno. É um componente químico que o ser humano solta pela respiração quando o açúcar cai. Não só conseguem sentir, como também sabem o que significa e conseguem pedir ajuda. Todos os cachorros são espertos, mas o mais esperto de todos com certeza é o Border Collie. E o Border Collie mais inteligente de todos se chamava Chaser. Ele não só sabia o nome de mais de 1000 brinquedos, como ele tinha o QI de uma garota de 3 anos. E pela última vez, os cachorros não são daltônicos. Não, eles não enxergam o mundo igual aos filmes da década de 70. Eles só não veem as cores tão bem quanto a gente. Sem contar que a audição deles é muito melhor que a nossa. Existe uma frequência na música dos Beatles que só eles conseguem ouvir. Coloca a música Day in the Life e veja a reação deles. E por último, existe terapia com cachorros e é totalmente comprovada. Eles ajudam a diminuir medo, ansiedade, entre outras coisas. A teoria entre o filme Moana e Procurando Nemo. Isso porque no começo do filme da Moana, algumas aves estão tentando pegar essa pequena tartaruguinha e a Moana ajuda ela a escapar. E aí ela vai pro oceano nadando de costas. E depois aparece a Crush no Procurando Nemo também nadando de costas. A teoria é de que a Crush de Procurando Nemo é essa mesma tartaruguinha de Moana. E você pode estar achando que é só uma teoria da conspiração louca, mas tem uma prova. Quando você vai pro parque Epcot na Disney, você mesmo pode perguntar pra Crush se ela é a tartaruga da Moana. E essa foi a resposta. A história da mulher que sobreviveu a 3 naufrágios, incluindo o Titanic. Violet Constance Jessop foi uma comissária de bordo e enfermeira argentina. Ela era tripulante das 3 maiores embarcações das primeiras décadas de 1900, quando os navios sofreram acidentes trágicos. Violet trabalhava como enfermeira nos navios. No primeiro desastre, ela viajava no transatlântico britânico Olympic, quando a embarcação colidiu com um navio de guerra na costa do Reino Unido em 1911. Ela conseguiu sobreviver apesar dos danos sérios causados à embarcação. Longe de evitar navegação, no ano seguinte ela voltou a subir a bordo em outro cruzeiro enorme, o mais famoso de todos os tempos, Titanic. Após o Titanic afundar no mar gelado do Atlântico, ela foi uma das únicas vítimas que sobreviveu ao naufrágio. 4 anos depois, em plena Guerra Mundial, ela se alistou como enfermeira da Cruz Vermelha, a bordo do navio Britannic. O navio foi atacado pelos alemães, afundou em menos de 1 hora e Violet sobreviveu de novo. Cachorros que podem acabar com a raça humana, parte 3. Eu sei que esses cachorros são bonzinhos, mas o fato é que mastife tibetano consegue peitar qualquer lobo e leopardo.
Ou seja, ele poderia muito bem fazer o ser humano se ajoelhar diante dele, mas fica tranquilo que isso não faz parte da personalidade dele. Já esse daqui parece muito aqueles caramelos que a gente encontra em todas as esquinas. Mas esse, na verdade, é o Rhodesian, eu não sei se é assim que fala o nome dele, e eles são usados para proteger fazendas de porcos selvagens e babuínos. Sim, ele consegue peitar isso daqui. E também, historicamente, nós estamos falando de um cachorro que tem culhões para lutar contra leões. Eles protegem sua família até a morte, então se você entrar numa casa e tiver um desse, pode rezar Ave Maria. Eles não têm muito costume de rosnar para as pessoas, mas se ele rosnar para você, pode ter certeza que ele vai subir você. Já esse cachorro aqui só pode ter surgido de uma cruz entre um leão e um urso. Ele é exatamente o tipo de cachorro que eu esperava que os russos tivessem mesmo. Ele geralmente é usado para ser guarda de prisão. Eu não sei como que eles conseguem dominar um cachorro desse tamanho, mas a gente tá falando da Rússia, né? A teoria bizarra dos Teletubbies. Dizem que o desenho foi baseado em um asilo para crianças insanas que ainda estava em funcionamento lá para os anos 1900. E cada um dos Teletubbies representaria uma das crianças que morreu nesse asilo. Por exemplo, a Lala foi baseada em uma pequena criança húngara que foi admitida no asilo por ter uma deformação na face. Ela teria passado 5 anos em um quarto completamente sem a luz do sol até sua pele se tornar amarela. E depois ela morreu. Já o Tinky Winky teria sido baseado em uma criança que passou uma noite do lado de fora do asilo quando estava muito frio. E por isso ele teria congelado até a morte, deixando essa pele em um azul meio arroxeado. A Po teria sido pior ainda. Ela seria baseada em uma criança chamada Polina, que tinha brincado o dia todo na lama. Quando ela voltou, ela ficou sentada na frente da lareira, mas um funcionário achou que ela era um pedaço de lenha e a jogou na fogueira. E por isso ela foi queimada viva. Já o Gypsy teria sido uma criança que participou de vários tratamentos experimentais, deixando a pele dele esverdeada. A bizarra história por trás da emissora Rede Globo. Há muitos anos, a Rede Globo é acusada de ser satânica. E vários artistas da Globo já deixou isso bem claro. Como, por exemplo, a Grazi Massafera. Em um programa da Tata Werneck, disse que pessoas da emissora faziam trabalhos malignos para ela. Existem ex-bruxos da Rede Globo que hoje em dia é pastor, que diz que o Didi fez um pacto satânico. Eu fui bruxo do senhor Renato Aragão. O Didi da Rede Globo Televisão. Didi fez um pacto com os demônios vitalícios. Um outro ex-bruxo disse que a Globo sacrifica crianças para as novelas fazerem sucesso. Uma novela, antes de entrar no ar, é feito um ritual satânico. Ele pede como sacrifício 6 crianças. Em algumas aberturas das novelas aparece o olho Illuminati. Eu pretendo. Em Amor à Vida podemos ver a cruz invertida. Finalmente chegou a vez dos gatos. Os gatos evoluíram só para conseguir se comunicar com a gente, porque as únicas vezes que ele mia é para falar com um humano. Eles perceberam que nós respondemos a esse som, então eles usam isso como código. Mas será se eles entendem o que a gente fala e a gente não entende o que eles falam? Isso significa que eles são mais inteligentes que a gente, né? Gatos não enxergam cores tão bem quanto nós, é como se eles tivessem miopia. E muitas vezes eles guardam coisas na memória através do cheiro e não da visão. Mas em compensação, a visão noturna deles é muito melhor que a nossa. Eles também nunca foram domesticados igual aos cachorros. Basicamente, eles toleram que a gente esteja perto deles. Agora, se ele piscar lentamente pra você, significa que ele te ama muito. Gatos também conseguem sentir cheiros de doenças, como esse aqui que conseguiu detectar câncer de mama na dona dele. Esse é o motivo pelo qual você nunca deve usar um giz de cera vermelho. Um casal tinha acabado de chegar da lua de mel e decidiu comprar uma casa. Um dia, o marido estava andando pelo corredor da casa e viu um giz de cera vermelho no chão. Eles ainda não tinham nenhum filho, então ele se perguntou de onde tinha vindo aquele giz de cera, mas esqueceu a história. No dia seguinte, o marido chegou em casa e encontrou o giz de cera no mesmo lugar. Ele ficou bem surpreso e decidiu perguntar para sua mulher sobre isso. Ela diz então que desde que eles mudaram para aquela casa, todo dia que ela tá limpando, ela encontra aquele giz de cera no mesmo lugar. Sempre ali no fim do corredor. Então o marido, um pouco assustado, foi até o fim do corredor e bateu na parede, descobrindo que ela era oca. Ele começou a tirar o papel de parede e encontrou uma porta. Ela estava trancada, então ele teve que forçar para abrir e encontrou um quarto escondido. Quando ele entrou, ele viu que o quarto estava coberto de escritas na parede com giz de cera vermelho. Em toda a parede estava escrito: "Mamãe, me desculpe, me deixe entrar. Mamãe, me desculpe, me..." A teoria bizarra sobre uma música do Michael Jackson. Uma garota tinha se mudado do interior para Paris no final do século XIX. Ela se apaixonou por um cara, mas nunca foi correspondida, então entrou em depressão. E então ela acabou tirando sua própria vida. Ela foi encontrada morta boiando nas águas do rio Sena. Ela foi encontrada com um sorriso sereno e enigmático. E então ela foi pro ML, mas ninguém nunca reconheceu o corpo dela. Só que o homem que trabalhava no ML achou ela muito bonita. Esse era o rosto real dela. E então ele usou o rosto dela de molde e fez uma máscara dela. As pessoas achavam ela tão bonita que começaram a comprar réplicas da máscara dela pra pôr de enfeite na casa.
E um fabricante de brinquedos da Noruega achou ela tão bonita que resolveu usar o rosto dela pra fazer aquele manequim de simulação médica. E eles deram o nome do manequim de Annie, que é o nome da menina. Os médicos são ensinados a checar o paciente. Então quando eles iam praticar, eles perguntavam, Annie, are you okay? Isso acabou fazendo Michael Jackson escrever Smooth Criminal. E no clipe ainda tem uns murmúrios, como se fosse a morte chamando ela. Imagens amaldiçoadas da natureza que você vai desejar nunca ter visto. Não sei se vocês já viram, mas isso é um jaguar caçando embaixo d'água. Uma larva de mosca azul. Desculpa, mas quando eu vi essa foto eu dei muita risada. Um peixe telescópico. Eu achei muito feio esse. Parece um monstro que veio do mundo invertido. Mas tá engraçada essa cara dele também. Isso aqui é uma mariposa que foi coberta por um fungo que basicamente transformou ela numa mariposa zumbi. Algas marinhas que com certeza não parecem algas marinhas. Gente, que negócio estranho. E um esqueleto de baiacu. Bem bizarro também. E como o último que eu quero mostrar pra vocês é bem pesado e em respeito às pessoas que são sensíveis, eu não vou colocar aqui. A foto é basicamente de um alce derramando o próprio veludo, descascando a própria pele. Eu vou colocar a foto lá naquela rede social vizinha, caso você não seja sensível, você pode ir lá ver. Alerta de série nova da Netflix, Cidade Invisível fala do lado sombrio do nosso folclore brasileiro. Como, por exemplo, a cuca, que remete como causadora da paralisia do sono. O tutu também é uma figura que aparece que é irmão do boi da cara preta e do bicho-papão. Já o curupira é a figura que protege a floresta. Ele mata todos que a prejudicam e os deixam perturbados a ponto de não acharem o caminho de volta. O saci é famoso pelas suas travessuras, mas ele também tem um lado cruel. Se contrariado, ele encontra suas vítimas em estradas solitárias. Ele pode fazer cócegas nas suas vítimas até que elas morram sem fôlego, ou mata elas a pauladas. Já a Yara usa suas qualidades para seduzir os homens até as beiras dos rios para que ela possa matá-los afogados. A Cuca sequestra crianças que foram desobedientes e por isso a música do Nananenê que a Cuca vem pegar. Dá pra ver que essas histórias não são amigáveis como a gente pensava quando era criança. O mistério que se encontra por trás da conta da Charli D'Amelio. Bom, e como nós sabemos, a Charli é a maior TikToker do mundo. Ela tem mais de 109 milhões de seguidores. E com isso nasceu uma teoria muito bizarra. Essa teoria diz que os seguidores da Charli não a seguem de verdade. Se você entrar na conta da Charli, clicar nas pessoas que a seguem, clicar no último seguidor e ver quem essa pessoa segue, ela não segue ninguém. Bom, e esse teste foi feito com mais de um seguidor e todos não seguem ela realmente. Olha só. Bom, significa então que são seguidores fantasmas. Mas e aí? O que você acha sobre isso? Ninguém nunca teve uma explicação sobre isso. O que acontecerá com a Rainha Elizabeth quando ela morrer? Se é que ela vai morrer. A primeira coisa que aconteceria é que Príncipe Charles e sua esposa se tornariam rei e rainha. Em seguida, a morte da Rainha Elizabeth será notícia em todos os lugares. Depois disso, o Reino Unido irá ficar de luto por 12 dias. O site da família real irá ficar todo preto e todos os repórteres serão obrigados a usar preto. Então, depois de 9 dias, irá acontecer o funeral e esse dia se tornará um feriado. Ela será enterrada dentro de uma tumba dentro do castelo da família real. Em seguida, o dinheiro do Reino Unido irá mudar, substituindo o rosto da Rainha Elizabeth pelo rosto de Charles. Esse é o motivo pelo qual você não deve abrir sua porta para estranhos. Em 2013, uma mulher deixou seu cachorro sair no quintal uma última vez antes de dormir. Poucos minutos depois, ela ouviu alguma coisa arranhando a porta, que normalmente é o barulho que o cachorro dela faz quando ele quer entrar de volta, mas era muito cedo para ele querer voltar. Então ela decidiu olhar pelo olho mágico para ver se realmente era o cachorro dela, mas o que ela viu era assustador. Um homem alto e estranho estava olhando para a maçaneta esperando ela abrir a porta. Enquanto ela olhava para o homem completamente paralisada, ele continuava arranhando a porta e sempre olhando para a maçaneta. Então ela consegue sair da porta da frente e lembra que o cachorro dela ainda estava lá fora. Ela olha pela janela do lado da porta e não vê o cachorro dela em lugar algum. Então ela volta para a porta da frente para ver se de repente o homem saiu de lá. Dessa vez ele não se move e olha diretamente pro olho mágico com a boca aberta. Depois ele dá meia volta e anda para longe. Com ele indo embora, ela encontra seu cachorro e nada aconteceu com ele, mas a coleira tá cortada. Isso significa que ele tinha uma faca. O SBT é uma das emissoras mais assombradas do mundo. Em agosto de 2020, Sônia Abrão diz em um dos seus programas que SBT é muito assombrado. Existem muitos relatos de funcionários e apresentadores que tiveram experiência paranormal dentro do estúdio. Como, por exemplo, no programa Bom Dia e Companhia, onde uma estrutura de iluminação do teto desabou momentos antes do programa começar. Mas essas coisas paranormais só acontecem no Estúdio 6. Tantos estúdios no nosso centro de TV, um deles guarda um mistério. É o Estúdio 6. Em um programa do Ratinho que fica no Estúdio 6,
Ratinho chegou a levar um caça-fantasma até o estúdio. E sim, tinha forças paranormais. Esse estúdio 6 é o estúdio esse que eu tô aqui agora. O programa de Hebe Camargo também era gravado no estúdio 6 e ela já percebeu uma assombração ao vivo. Eu quero realizar. Nossa, eu vi gente andando aqui. Dizem que lá é assombrado porque o local foi muito frequentado por funcionários antigos e muito queridos que já morreram.